Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Que Deus possa estar te abençoando nessa oportunidade. Convido você desde já, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, fazendo a sua inscrição, compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, para familiares, para pessoas que você aí conhece e se encaixam nessa visão dessa mensagem para que elas possam ser aí alcançadas pelo poder do nosso Deus. E também, muito importante, que você não deixasse aí de clicar nesse sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo esta nova notificação. Quero estar deixando essa oportunidade, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua meditação. Quero estar falando com os irmãos acerca de um assunto hoje muito preocupante desses últimos dias, que eu creio, nós como cristãos, nós cremos nisso, ainda que vivemos, vou estar falando sobre esse assunto nesse mundo e nessa igreja também cética, onde o ceticismo tem invadido as nossas igrejas. Mas nós cremos no nosso Deus, nós cremos na nossa salvação, nós cremos que Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e por isso esse quadro que nós estamos vivendo hoje dentro de nossas igrejas. E eu queria estar compartilhando com os irmãos nessa oportunidade um assunto muito importante, e o texto que o Espírito colocou no meu coração está justamente em Mateus capítulo 24, apenas o versículo 12, em que ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em alguns textos, outras versões, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E é esse texto aqui fala de quase todos. Então essa grande preocupação, onde nós vemos esse quadro que nós estamos vivendo hoje, dentro de nossas igrejas, dentro dessa sociedade em que nós paramos e muitas vezes falamos: meu Deus, o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer? E muitas vezes, meus irmãos, nós não precisamos ir muito longe. Às vezes até dentro dos nossos lares nós vemos quadros desse tipo, em que nós paramos e pensamos: Senhor, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Para transformar o meu lar, para apresentar Cristo como o único Salvador. Que muitas vezes as nossas lutas, as nossas batalhas, elas não são somente fora dos portões de nossa casa. Às vezes é dentro do nosso âmbito familiar que o nosso maior desejo, a nossa maior batalha é nós tentarmos convertermos o coração dos nossos entes queridos, nossos familiares, trazer aqueles para Cristo, aqueles que não querem mais compromisso, que não querem estar dentro da igreja. Muitas vezes essa é a nossa grande batalha. E esse texto ele inicia com uma palavra muito importante, uma frase muito importante: por se multiplicar a iniquidade. Uma palavra dita simplesmente por Cristo. Quando essa palavra ela é pronunciada para a multidão, para as pessoas, para os discípulos, imediatamente essa iniquidade não estava apenas falando da iniquidade fora das igrejas, não. Esse assunto que Cristo está dizendo aqui não estava relacionado somente com a sociedade, com esse mundo mal que nós vivemos e que ele vivia também na época dos romanos, mas estava explicitamente falando por se multiplicar a iniquidade dentro das igrejas. E isso nós temos visto hoje crescer de uma forma assustadora. E esse assunto que eu queria falar para os irmãos sobre isso, por multiplicar a iniquidade. Primeira coisa, entendemos o que é essa iniquidade. Parece que é um assunto que você, no passado, quando a gente ouvia falar em iniquidade, em iníquo, eram pessoas que não faziam parte de um cristianismo, que não representavam nenhuma igreja evangélica. Mas hoje a gente vê que essa palavra
esses comportamentos, esses tipos de pessoas estão em nossas lideranças, então estão em líderes evangélicos, cristãos dentro da igreja, aqueles que se dizem cristãos. A iniquidade está associada ao ato de ser mal. Parece que eu estou falando de uma pessoa que não tem Cristo. Pessoa injusta, pessoa perversa, pessoas que ferem, transgridem as leis e normas morais, as éticas, sem qualquer tipo de ressentimento. Uma pessoa sem caráter, essa pessoa ela fere as leis de Deus e também fere as leis dos homens, mas principalmente as leis de Deus. Quando você busca uma orientação sobre essa palavra iniquidade, iníquo, é aquele que fere as leis do Senhor, não obedece às leis de Deus. Então, quando Cristo ele fala essa palavra aqui, por se multiplicar a iniquidade, nós vimos isso no passado, nós temos visto hoje no nosso presente, como essa iniquidade ela tem invadido os portões de nossas igrejas, irmãos. E muitas vezes, pelo qual nós vivemos, os púlpitos de nossas igrejas. E o pior é que esse tipo não está mais no mundo. Como eu disse, esse tipo de pessoas você encontra no mundo, que é o lugar delas, mas elas estão dentro das igrejas. Está dentro de nossas igrejas evangélicas. E Deus colocou um tema muito interessante no meu coração, irmãos. Esse tema está mexendo comigo há alguns dias. Ele fala sobre o resgate abaixo de zero. Parece uma coisa assim, fora do cristianismo, fora do comum. Mas não, irmãos. Nós vemos hoje um quadro de uma igreja fria, onde muitos lutam por um avivamento, por um novo avivamento. Eu até creio que vai haver um avivamento. Mas antes disso, irmãos, nós precisamos fazer algo. A igreja precisa se posicionar. Nós vivemos hoje sobre duas coisas importantes. A fé nessa era do ceticismo. Como eu posso pregar uma fé nessa era do ceticismo? Onde nós estamos hoje, ao mesmo tempo, num púlpito, estamos às vezes conversando com um grupo de amigos cristãos, de irmãos em Cristo, e ao mesmo tempo eles estão arrazoando nos seus corações, duvidando do que se possa acontecer. Aqueles discípulos, quando Jesus fez aquele grande milagre da multiplicação dos pães, e Jesus ordenou que após aquele grande milagre, que eles entrassem no barco e atravessassem aquele lago e fossem para outra banda. Eles desceram em águas tranquilas, não tinha tempestade. E Cristo foi para o monte. E enquanto aqueles discípulos estavam dentro do barco, eles começaram a arrazoar nos seus corações. Nunca tinha visto aquilo acontecer. Muitas vezes as lutas, os problemas vêm, nós arrazoamos, muitas vezes entramos nesse ceticismo, nesse mundo cético, de duvidar de alguma, não duvidamos de Cristo, mas duvidamos de uma situação, de algo que possa acontecer em nossas vidas. E quando eu duvido, imediatamente não vai acontecer aquilo que eu espero em Cristo na minha vida. E nós vemos ver hoje essa fé, nessa era do ceticismo, nesse mundo de dúvida.
onde nós tivemos pessoas darem testemunhos dentro das igrejas. As pessoas vão até meio tímidas para falar de algumas coisas que aconteceu em suas vidas. E a gente não vê aquele grande mover. E muitas vezes não vemos a pessoa falar com um grande entusiasmo, fala até meio temerosa de estar falando uma tolice. Mas um testemunho, quando Cristo faz algo, é um testemunho. Quando eu testemunho a minha fé, seja algo grande ou algo pequeno, talvez é pequeno para mim, mas é pequeno para o outro, mas é muito grande para outra pessoa que precisa ouvir aquele ato de fé, aquele milagre em nossas vidas. Então vivemos hoje, irmãos, numa igreja cética, onde esse ceticismo que ele prega a sua filosofia, ele diz que o homem não pode ter a certeza absoluta de nada, ele não pode ter a certeza da verdade, em que a verdade não é absoluta, nunca a verdade é absoluta. Então aquilo que nós pregamos hoje em nossas igrejas não é uma verdade absoluta, são coisas questionáveis, são coisas que se questionam. Quando eu falo da palavra do Senhor, eu prego esse evangelho genuíno, verdadeiro, ele não é mais verdadeiro dentro do ceticismo. Ele não é uma verdade absoluta. Quando eu entro para o caminho, para o livro do Evangelho de João, em que Cristo fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, Cristo já não passa mais a ser a verdade nesse mundo cético, dentro do ceticismo. Porque o ceticismo, ele te orienta, ele te diz para você, dentro da sua filosofia, que não existe uma verdade absoluta, que o homem não pode alcançar uma verdade absoluta. Então nós sabemos que o ceticismo e que a sua filosofia é isso, que a mente humana, ela não pode atingir essa certeza alguma a respeito da verdade. E por isso hoje a nossa grande preocupação, que dentro desse ceticismo, muitas vezes invade, irmãos, essas filosofias, esses questionamentos, onde as pessoas, nós vimos aí tragédias que aconteceram, alguns no início do ano, onde pessoas começam a se questionar, até pessoas dentro da igreja, meus queridos. Pessoas dentro do evangelho começam a questionar como um Deus tão bom permite acontecer tantas coisas. Isso é um ceticismo, vem do ceticismo. E o texto ele fala uma coisa importante. Por causa de muitas coisas assim. Por multiplicar essa iniquidade entre as igrejas. Por hoje haver esses questionamentos céticos dentro das igrejas. Onde nós vemos homens, mulheres que não pregam essa palavra como a única verdade. Nós vemos pessoas pregarem essa palavra nos nossos púlpitos como se existisse uma outra carta na manga, uma outra realidade, enquanto que a única realidade é Cristo Jesus. Então por isso que nós vemos que ele fala que o amor de muitos tem se esfriado, se esfriariam, ou de quase todos se esfriariam. Com tudo isso, meus irmãos, que tem invadido as nossas igrejas, ou a igreja de Cristo, que é importante, com tudo isso nós temos visto. Essa chamada iniquidade, esse tipo de céticos que não pregam uma verdade, não apresentam um evangelho com verdade, com autoridade. Nós vemos hoje quantas pessoas têm se afastado do caminho do Senhor. Quantas pessoas.
No passado a gente ouvia sempre aquela frase: ser crente como fulano, eu prefiro estar no mundo e não ia para a igreja. Não ser crente assim, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Quantos ouviram essa palavra? Eu ouvi muitas vezes pessoas dizerem esse tipo de frase. Mas hoje, irmãos, as coisas mudaram. Hoje você pode ver, já não se ouve mais esse tipo de frases em nosso meio. Parece que nós vencemos, mas nós não vencemos. Porque o inimigo ele está agindo de outra maneira. O inimigo ele se atualizou. E os cristãos, irmãos, os líderes não têm percebido isso, que o nosso arqui-inimigo ele se atualizou. Nós chegamos, irmãos, hoje, só dentro do nosso Brasil, estou dizendo isso antes da pandemia, há 40 milhões de cristãos que se desviaram do Evangelho, irmãos. 40 milhões de cristãos se afastaram do cristianismo. Ouvimos relatos de jovens que estavam na igreja, que se batizaram e abandonaram a fé, perderam a fé em Deus, não acreditam mais em Deus. 40 milhões de cristãos deixaram, abandonaram a fé. Sabe quando fala de desviados? 40 milhões de desviados são como este jovem em que ele diz que não acredita mais em Deus. Quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida irmã, que está a ouvir essa mensagem, está ouvindo essa mensagem. O ateísmo tem crescido 5% por ano. E o mais incrível, que não é pessoas de outras religiões, mas do cristianismo. Pessoas que deixam de ser cristãos e deixam de acreditar em Deus, se tornam ateus, não acreditam mais em Deus. 5% tem crescido o ateísmo todos os anos. E nós passamos aí de 40 milhões de pessoas desviadas que não querem mais nada com Cristo. Mas surgiu um quadro muito mais preocupante também em nosso meio, do meio evangélico. Em 2017 foi feito um levantamento, ou antes de 2017, 2014, 2017, nós tínhamos 4 milhões de pessoas desigrejadas. Essas pessoas desigrejadas, elas não se consideram pessoas que perdem a sua salvação. Os desigrejados são aqueles que continuam servindo a Cristo, mas fora da igreja. Não querem compromisso com a igreja, não querem estar dentro da igreja, não querem estar debaixo da orientação de um pastor. Elas preferem estarem neutras, não participarem de nenhum compromisso dentro da igreja. E hoje, em 2017, nós tínhamos 4 milhões. Hoje, em 2022, nós passamos de 16 milhões de pessoas que não querem mais estar dentro das igrejas, que não querem mais compromisso. A maior parte delas são jovens que não querem mais estar debaixo da orientação de um pastor, que não querem mais estar sob a liderança dentro da igreja, não querem participar mais. Irmãos, é muito preocupante isso em nossas vidas. Esse grupo de desigrejados, e onde homens têm aproveitado a ocasião e pastores têm surgido também que não querem estar dentro das suas igrejas, não querem pastorear dentro de igreja e aproveitam esses rebanhos desgarrados e acham que estão cuidando bem. Enquanto não é isso que Cristo nos ensinou. E nós deparamos com a pergunta: o que fazer diante de um quadro como este, irmãos?
Nós sabemos que a porta da igreja para a salvação ela está aberta para receber a todos. A porta da salvação está aberta. Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. E ele o quê? Vos aliviará. Então a porta da salvação ela está aberta para que todos entrem, sem acepção de pessoas. Mas o mais preocupante é que existe uma porta dos fundos maior que a porta da entrada. A porta dos fundos está aberta, onde tem saído muitas e muitas pessoas pelas portas do fundo. E voltado para as suas práticas, para as práticas do mundo, sendo desigrejado. E de quem é a culpa disso? Você fala, eles são fracos, não. Às vezes a culpa é nossa mesmo. Às vezes a culpa é nossa. De não olharmos com mais carinho, de não falarmos com mais paciência. A palavra de Deus, em Isaías capítulo 50, no versículo 4, ela diz que Deus nos dá lábios eruditos para ter uma palavra boa para os necessitados, para os cansados. Ele nos dá lábios eruditos para alcançar, para ajudar os fracos, esses que estão se desviando. E diz que Ele nos desperta pela manhã, e pela manhã Ele nos dá ouvidos de um aprendiz. Então, quando eu recebo um ouvido de aprendiz, eu tenho um ouvido de aprendiz, eu tenho que praticar aquilo que eu aprendo. Então, essa é a nossa maior preocupação, irmãos. Essa porta dos fundos que está aberta, precisamos fechá-la para cuidar desse rebanho. Para Isaías 50, versículo 4, está embutido em nosso coração e nossa mente, e nós temos esses lábios eruditos para conservar essas pessoas no caminho da salvação dentro da igreja do Senhor. Então, como podemos resolver isso? Só tem um meio, meus irmãos. A igreja precisa voltar à verdadeira essência de Cristo. A igreja precisa voltar à verdadeira essência. A essência da adoração, a essência do amor, a essência da gratidão, a essência do respeito, do temor. Não inventar uma falsa essência, mas a verdadeira essência. Irmãos, que Deus possa te abençoar, meu querido. Que o Espírito Santo ele possa te dar graça. Ele possa fazer de você, meu irmão, você, minha irmã, um instrumento vivo nas suas mãos. E você possa receber essa essência de um adorador. Não sei se você é um líder de um ministério, se você faz parte de uma liderança, se você é um desigrejado, se você é um afastado dos caminhos do Senhor, se você é um afastado, volta. É um desigrejado, volta, trabalha para o Senhor. Deus conta contigo, Deus precisa de você. Ele não depende, mas Ele precisa de você. Então volta para os caminhos do Senhor, volta para a casa do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Quero te louvar, ó Deus, te exaltar, te glorificar pela tua essência, pela tua soberania, pelo teu amor, ó Deus eterno, incondicional, pela minha vida, pela vida, ó Pai, queridos ouvintes, ó Deus eterno, pela vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, meu Deus eterno, desse líder que já não sabe mais o que fazer. Mas eu quero pedir que tu abra a nossa visão, nosso entendimento, para que nós possamos receber, ó Pai, as pessoas pelas portas, ó Pai, principais, mas fechar essas portas do fundo, meu Deus eterno, para que elas sejam tratadas, edificadas, consoladas, transformadas, preparadas para reinar contigo eternamente e ainda dar frutos, ó Pai, para ti, no teu reino.
Meu Deus, abençoa agora esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa esse jovem, esse adolescente, meu Deus eterno. Nos edifica, meu Deus, nos fortalece, renova a nossa essência, meu Deus eterno, de adorador. Eu abençoo agora, ó Deus eterno, esse irmão, essa irmã, abençoa esse lar, essa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus, meus irmãos.